Tema da mensagem de hoje: influenciados para servir. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 45 em diante diz: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Pode-se assentar. Irmãos, nós servimos a um Deus que tem o poder de influenciar várias áreas da vida. Tem o poder de influenciar sobre a natureza, fazendo que o vento e o mar se acalmem. Ele tem o poder de influenciar os demônios, fazendo com que eles saiam correndo. Servimos a um Deus que tem o poder de influenciar a própria morte. Quando Jesus chega, ele dá uma ordem para a morte e a morte vai embora. Servimos a um Jesus que tem o poder de influenciar em nossas atitudes, tem o poder de influenciar o nosso caráter, tem o poder de influenciar a maneira como iremos lidar com as coisas dessa vida. Mas tudo isso tem um objetivo. Aliás, para tudo na vida existe um propósito. O carro, ele foi construído com um propósito. O microfone foi construído com um propósito. Prédios foram construídos com um propósito. E com o nosso Deus não é diferente. Nós servimos a um Deus que tem propósitos, que tem objetivos, que tem uma linha de pensamento que nós precisamos entender e abrir o nosso coração para que a influência dele também haja em nossas vidas. O maior propósito dos milagres, das ações dele nesse mundo, é de nos preparar para o reino que ele irá estabelecer sobre esta realidade. Haverá um tempo em que surgirá um novo céu e uma nova terra. E este nosso Deus irá estabelecer o seu trono sobre este lugar. Entenda que nós estamos falando do Deus que criou todo o universo. Você tem ideia do tamanho do universo? Então, este Deus prometeu que no tempo certo, na hora certa, ele estabelecerá o seu reino aqui na terra para administrar todo o universo. Você tem ideia do quanto isso é sério? E do quanto isso é poderoso? Às vezes nós ficamos limitando a nossa vida a coisas pequenininhas. Mas entenda que nós servimos a um Deus que tem um propósito. Então, o propósito dele sobre todas as coisas é estabelecer o seu reino para que ele possa reinar sobre todas as coisas por meio dos seus servos. Só que entenda que nós somos convidados para fazer parte desse reino. E ele quer, o nosso Deus, nos influenciar a fazer parte desse plano. Eu sei que você tem as suas preocupações, eu sei que você tem as suas lidas, eu sei que você tem até os seus próprios propósitos e objetivos. Mas se nós nos tornamos cristãos, se Jesus nos influenciou a vir até aqui para buscá-lo, nós precisamos também compreender o querer dele e abrir o nosso coração para nos deixarmos ser influenciados pelo seu propósito. Até porque a nossa vida passa rápido. A nossa vida passa como uma flecha.
E no final das contas, para onde iremos? Para os braços do Pai. Mas podemos ir para os braços do Pai cientes de que cumprimos a nossa parte em cumprir a vontade dele para a nossa vida como cristãos aqui nesse mundo. E ele tenta nos influenciar para este propósito. Eu quero analisar com você aqui as influências de Jesus para nos convencer a servi-lo. Primeiro, ele nos influencia a querer que nós nos tornemos os seus servos. Até porque, quando ele esteve nesse mundo, ele deu o exemplo de servo. Quando ele esteve nessa realidade, ele serviu a todos, curando os enfermos, libertando os oprimidos, dando palavra de revelação àqueles que estavam perdidos. Ele serviu aos seus discípulos lavando os seus pés. Ele serviu àqueles que necessitavam do milagre. Ele serviu dando pão aos necessitados. Então, enquanto ele esteve nesse mundo, ele deu o exemplo de como devemos servir a Deus, de como devemos servir ao Pai e aos propósitos do Pai. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, enquanto esteve nesse mundo, ele diversas vezes declarou: estou aqui para estabelecer o reino de Deus Pai. Então o Senhor nos convida a sermos servos, a sermos capazes também de servir ao propósito de Deus Pai. A grande questão é: queremos servir ao Senhor? Queremos nos dispor de um pouco do nosso tempo para servir aquele que é Senhor de todas as coisas? Porque às vezes nós olhamos apenas para o nosso mundo. Às vezes nós olhamos apenas para as nossas realidades e esquecemos de que tem algo muito maior nos aguardando lá na frente. E não custa nada, irmãos, separarmos um pouquinho do nosso tempo para nós servirmos a esse Deus. Porque o próprio texto que acabamos de ler nos diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro: eu não vim aqui para ser servido. Mas nós muitas vezes achamos que Deus tem a obrigação de nos servir. Tem a obrigação de dar a casa própria, tem a obrigação de curar, tem a obrigação de fazer isso, fazer aquilo. Deus não tem a obrigação de fazer nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Quem nós somos? Quem nós somos? Você já parou a pensar quem nós somos comparados a Deus? E Ele nos convida a servirmos a Ele, para que outros possam ser resgatados para o propósito eterno, que é o estabelecimento do seu reino nesse mundo. Mas precisamos nos deixar ser influenciados. Ele não vai lhe obrigar a servi-lo. Ele não vai lhe obrigar a você a servi-lo em seus propósitos. Não vai obrigar. Poderia fazer? Poderia. Porque ele tem influência sobre a morte, ele tem influência sobre as enfermidades dos demônios, mas da mesma forma ele quer ter influência na sua vida, e ele lhe dá liberdade para escolher. Mas ser cristão é ser servo.
E enquanto nós não assumirmos essa postura de servos, poderemos estar perdendo algumas bênçãos na nossa vida. Porque há uma segunda verdade que é muito interessante nós entendermos. Porque enquanto servimos, o nosso passado fica para trás. Todo mundo aqui tem um passado. E às vezes, não muito bom. Ou então carregamos o passado dos nossos pais, dos nossos parentes, nas nossas costas. Mas enquanto servimos ao Senhor, somos levados a um caminho que vai deixando para trás tudo aquilo de ruim do nosso passado. Olha a mulher samaritana, com uma história horrível de vida. Tanto que ela ia no horário de meio-dia, no meio do calor, lá do Oriente, lá das terras de Samaria, um lugar quente, para não encontrar ninguém, porque ela tinha vergonha do passado dela. E o que aconteceu? Quando ela encontrou com Jesus, Jesus abriu seus olhos e ela deixou para trás o seu passado. Porque tem muita gente que se trava em servir ao Senhor por causa do seu passado. Mas eu quero desafiar você hoje nessa noite a entender que nós somos convidados pelo Senhor para cumprirmos o seu ide. Antes de Jesus subir aos céus, o Senhor falou: ide e fazei discípulos. Ele nos convida a servi-lo nesse propósito, para que o reino de Deus seja estabelecido e que no tempo certo todos nós possamos servi-lo para que o reino realmente alcance o máximo de pessoas possíveis. Porque ninguém é obrigado, nós temos liberdade em Deus. Porque nós fomos criados de uma maneira muito diferente dos anjos, muito diferente de outros seres. Nós fomos criados com liberdade de escolha. Mas muitas vezes a nossa liberdade, as nossas escolhas são influenciadas. Muitas vezes a sua decisão de não servir pode ser a influência de Satanás na sua vida. Muitas vezes a influência de não colocar a mão no arado, fazer e cumprir o de Jesus pode ser uma interferência, uma influência de homens usados por demônios. Mas também tem o Espírito Santo que está nessa competição de tentar influenciá-lo a cumprir o ide e servir ao Senhor. Mas há uma terceira questão que eu acho interessante, que enquanto nós servimos ao Senhor, Ele vai influenciando os nossos caminhos e restaurando as nossas vidas. Nós não somos só abençoados quando só pedimos, mas também somos abençoados quando servimos. Enquanto você vai servindo ao Senhor, a sua vida financeira vai sendo restaurada. Enquanto você vai servindo ao Senhor, o seu casamento vai sendo restaurado. Enquanto você vai servindo ao Senhor, a sua saúde vai sendo restaurada. Enquanto você vai servindo ao Senhor, os seus caminhos e sua vida vai sendo restaurado. Porque Deus não se prende a métodos para nos abençoar. E uma das maneiras de Deus também agir nas nossas vidas é enquanto nós estamos servindo a Ele. E entenda uma grande verdade, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque quanto mais você o serve, mais também você é abençoado. Quando você tem essa capacidade de equilibrar a sua vida, a ponto de tirar um momento para também servir ao Senhor, você é também abençoado. Há uma quarta questão que é muito importante nós entendermos também.
que enquanto nós servimos ao Senhor, quando você se dispõe a servir ao Senhor, a sua vida espiritual dá uma guinada impressionante. Eu vou falar de mim. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha uns 15 anos. Eu passei praticamente um ano da minha vida cristã, eu só ia para a igreja. Mas a música mundana estava no meu coração, as ideias mundanas estavam no meu coração. Tá chegando o carnaval. Tá chegando a festa de peão lá de Mira Estrela. Festa do CDQ lá de uma outra cidade aqui pertinho. Aí tem crente que já está agoniado. Ei, rapaz, compra nosso ingresso. E se não for, ainda fica bravo. Se não for, ainda fica angustiado. Mas eu quero dizer para você que quando você se dispõe a servir ao Senhor, a sua capacidade de vida espiritual dá uma guinada impressionante. Que quando você se dispõe a servir ao Senhor, aí você vai ter que estudar mais a Bíblia, porque enquanto eu não havia me despertado para servir ao Senhor, nem Bíblia eu tinha. Mas no dia em que eu decidi servir ao Senhor, a primeira coisa que eu providenciei foi uma Bíblia. Então, quando você se decide a servir ao Senhor, você aprende mais a palavra, aprende mais a vontade de Deus, abre os seus olhos espirituais, começa a entender a vontade do Senhor e consegue ter discernimento para saber o que é certo, o que é errado, diante das verdades de Deus, conforme as orientações do Senhor. Enquanto você não serve ao Senhor, seu nível espiritual fica baixo, até porque, para quê? Para que ler Bíblia? Para que orar tanto? Para que isso? Para que jejum? Para que oração? Porque você não consegue entender a importância disso enquanto você não tiver um coração disposto a servir. Para que ir no domingo de manhã participar de escola bíblica? Para que participar disso? Para que desnecessário? Você começa a dar muitas desculpas, porque o seu nível espiritual é medíocre. Medíocre. Porque você não tem disposição de servir. Mas quem tem coração para servir, atinge um outro nível de vida espiritual. Há uma quinta questão que também é importante nós entendermos para nós finalizarmos. Quando nós nos dispormos a servir ao Senhor, estamos amontoando diante de Deus galardão. A palavra do Senhor diz que todo o esforço, toda a dedicação, todo o empenho nos será retribuído no seu reino. Não pense você que quando você se dispõe a fazer algo para Deus, quando você se dispõe a servir ao Senhor, isso vai ficar de graça. O salário daqueles que servem ao Senhor será os galardões que nos serão entregues naquele grande dia. Como não será o galardão de Paulo? Como não será o galardão de Timóteo? Como não será o galardão de Pedro? Como não será o galardão de tantos e tantos homens e mulheres de Deus? Como não será o galardão daqueles que contribuíram com este local? Sabe, queridos, nada fica em vão diante do Senhor. Não só na terra, mas também será retribuído no reino dos céus.
Nós precisamos alargar a nossa visão. Tem praticamente anos e anos que eu não estava na frente ou trabalhando diretamente na igreja. Mas você pensa que eu parei? Eu tenho um canal, eu tenho alguns grupos, eu sempre tive consciência de que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E servir ao Senhor não é uma questão de estar na frente de um púlpito, não é uma questão de ter um cargo, é ter coração disposto a levar a palavra de Deus ao coração de outras pessoas. E ao longo de anos e anos, estando na frente de igreja ou não, sempre estive servindo a Deus. Sempre servindo ao Senhor. Já estou com 39 livros escritos. Os estudos de célula que eu entrego, sempre na segunda-feira, vão para mais de 10.800 pessoas. Já treinei mais de 12 mil líderes de célula. Em março, agora vai começar um treinamento. E já tem praticamente 400 pessoas já em stand-by para fazer um treinamento online do trabalho. Porque eu sei que tirar um tempinho, mesmo tendo outras atividades que não tem nada a ver com a obra de Deus, mas tirando um tempinho para servir, dá para servir. Às vezes é uma questão de disposição, às vezes é uma questão de querer, às vezes é uma questão de atitude. E o Espírito Santo tem movido os nossos corações para que nós venhamos nos despertar para essa realidade. Porque a vida não é só o material, a vida também é o espiritual. E da mesma maneira que você trabalha na vida material, você também precisa tirar um tempo para trabalhar na vida espiritual. Porque a passagem nessa vida é curta, mas a eternidade é a eternidade. Às vezes nos preocupamos com as coisas dessa terra e deixamos de nos preocupar com aquilo que é eterno. Nós estamos apenas de passagem, sendo testados e avaliados para herdar ou não o reino dos céus. E o Espírito Santo tem nos cobrado isso, o Espírito Santo tem nos movido a tomar uma outra postura com relação à nossa vida espiritual também, porque, como diz a palavra, nem Jesus veio para ser apenas servido, mas para servir. E que nós possamos seguir esse exemplo de sermos servos. Que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração. O Senhor tem nos chamado para servir. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.